A guerra começou, a família toda tá unida novamente e tá tudo estabelecido pro confronto final. O confronto que vai encerrar The Walking Dead. E eu vou explicar tudo sobre como foi esse preparativo. Onde é que estão as outras crianças que ficaram faltando? E várias outras perguntas. Pois é, vou responder um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Hoje eu tô de volta pra trazer aqui pra vocês mais um vídeo de mais uma análise de episódio de The Walking Dead, que a diferença de nível é incrível, né, do episódio 21 pro 22. Vamos analisar o episódio 22 agora desse último domingo e sem enrolar, clica no like, se inscreve no canal, que hoje mesmo, nessa segunda-feira que o vídeo tá saindo, às 7 horas da noite, tem live comentando o episódio. E claro, se você quer garantir sua camiseta como essa aqui pro final ou as outras aí, filho, tamo nos últimos modelos, últimas unidades, o link tá embaixo na descrição, corre lá. E seguinte, de cara, eu já preciso começar falando que temos aí um dos episódios mais sinistros pro Negan até hoje. Talvez o momento que ele passou mais perto de morrer em The Walking Dead até hoje. E no geral, não só na questão do Negan. Se no episódio 21 a história quase não andou, deu uma tristeza pra muitos fãs, uma sensação de que não tá acabando a série, faltam 3 episódios, como é que é isso? Agora nesse episódio 20 a gente tem uma evolução muito boa, a gente tem um andar muito grande da história. De fato, temos uma sensação de direcionar pra conclusão, porque agora temos a guerra estabelecida e todo mundo junto, que tudo isso será mostrado nesses episódios finais, explicando algumas coisas que faltam. E assim, indo pra abertura, né, mais uma abertura de flashbacks, como tá em todos os episódios, a narração da Judith, que continua muito misteriosa, por que é ela narrando. No geral, o foco aqui já é muito sinistro, né, pra quem não sabia de spoilers nem nada. Aqui foca sobre mortes, aqui foca sobre os seres humanos perdendo a humanidade, e a gente sabe pelos outros episódios que sempre o que a Judith foca no início falando é o que acontece nesse episódio, então já ficou uma brecha muito grande pra quem tá assistindo pela primeira vez, que alguém ia morrer ali, e a vibe, né, o que aconteceu com o Negan, os personagens cercados e tudo mais, acaba que faz sim uma referência de leve, né, à época que o Negan apareceu, cercando a galera e o pessoal não tendo o que fazer. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso. Ali no início a gente tem sem muita enrolação e diálogo, o foco no plano de fuga que eles estão começando a estabelecer, eles começando a fazer algumas coisas ali pra isso, mas que, como a sinopse já dizia, não é tão fácil como parece. Mas aí eu já preciso dar um destaque muito interessante de retorno nesse início, que torna o início bem interessante. O retorno de Tyler Davis, o soldado lá de Commonwealth que se revoltou e tudo mais. A gente descobre aonde ele foi parar definitivamente, que ele tá sendo trabalho forçado ali, prisioneiro, dando destaque aonde foi parar alguns dos sumidos daquela lista de Commonwealth. Alguns. Seguindo isso, né, a gente tem um ar muito interessante de Negan liderando a galera, quem diria, né? Que no final, inclusive, ele assume esse ponto. E o interessante na dificuldade é já dar uma quebra de roteiro pro óbvio, sabe? O óbvio seria uma fuga fácil e tudo mais, igual pode acontecer, né? Forçação de barra de que os personagens conseguem se livrar fácil. E esse episódio estabelece a dificuldade, que não é simplesmente eles organizarem a rebelião que vai dar certo. Não é isso. No geral, o episódio mostra que à medida que essa rebeliãozinha deles avança, tudo só piora pra eles. E assim, focando lá no grupo do Aaron, da Lydia, do Elijah, de cara a gente já tem algo muito bom, que é a volta do Luke e da Jules, que introduz pra gente algo que tinha ficado em aberto. Tá todo mundo perguntando, Oceanside, não apareceu no 17, 18, 19, 20, 21, nada. Pois é, aqui a gente começa a ter as explicações sobre a comunidade. Aqui a gente vê que os dois, por exemplo, não estavam na cena final do episódio 16, quando as mulheres lá são rendidas pelo Lance e tudo mais, e os caras, porque eles estavam escondidos atrás das casas, e depois, inclusive, não ouviram falar de nada mais que aconteceu com o pessoal lá. Mas que, no geral, o Commonwealth tá perseguindo eles também, não é recomendável ir em direção a Oceanside. E claro, indo pra Commonwealth agora no julgamento, esse episódio dá um destaque muito grande pra esse cara, que ele tem uma das cenas mais lindas e que me arrepiou desse episódio, logo vou falar. Mas antes disso, no início, eu preciso falar das lágrimas de crocodilo de Pamela Milton, o choro mais falso que eu já vi na história, que não é um erro de atuação nem nada, é mais pra mostrar que ela tá forçando o choro diante do povo, que não escorre uma lágrima do olho dela, e a gente começa a ver a mentira descarada no tribunal, né? Ela tentando inocentar o nome do seu filho, limpar o nome da sua família, e a gente vê que a população já não acredita mais, né? Na minha opinião, esse episódio é o definitivo que mostra que a população não acredita mais nas manipulações da Pamela. Aqui mostra total que a população tá do lado de uma rebelião. Na minha opinião, neste episódio
episódio acaba a face Pamela política, né, que sempre foi mostrada, que ela tenta passar a imagem boa, mesmo com as coisas ruins. Agora ela total vai ser inimiga com toda a força a partir do episódio 23. Mas aí vamos voltar pra Alexandria, né, com foco aí no diretor, que assim, já tava meio óbvio que ele seria um vilão secundário rápido, só passageiro, mas que aqui ele prova um pouquinho do valor dele quando ele mostra que ele observou inconsistências ali nos prisioneiros. Ele percebeu que o movimento deles representa uma ameaça. E aqui tem toda uma analogia na época que o Negan tava nessa posição do diretor de interrogar essas pessoas e tudo mais, de ser o cara maldoso e tal, e agora ele sofrendo isso totalmente. E esse episódio faz um pouco de justiça e gera um pouco de satisfação pra aquela parcela dos fãs que ainda tem muita raiva do Negan. Aquela parcela dos fãs que não aceitam, por exemplo, o Negan tá vivo e tá no meio do povo, né? Que fica aquela ideia, nossa, estão deixando ele como se fosse amigo, ridículo. Esse episódio mostra um total desprezo que a galera ainda tem por ele, principalmente na fala do Ezequiel, que é muito boa. Já vou falar mais sobre isso, agora vamos ressaltar as duplas avançando pro salvamento. Daryl e Connie aí, depois de um tempo, voltando a trabalhar juntos, o que é legal. A série mostrando ali sua proximidade entre os personagens. E do lado de Carol e Maggie, eu gostei muito da vibe investigativa das duas trabalhando juntas, que eu não lembro a última vez que a gente viu isso. Duas mulheres que são muito fortes na série, totalmente frias, impiedosas, e estavam tentando ir na cautela pra não chamar a atenção de todo mundo, mas se precisasse matar todo mundo daquele prédio, elas matavam sem dó. Mas assim, como sempre, a gente tem que ser bem sincero em algumas outras coisas. Nesse ponto aqui, por mais que elas sejam bem fortes e intensas, a gente não tem algo muito positivo pro lado dos soldados, né? Que assim, os episódios em geral têm mostrado um pouquinho de fragilidade desses soldados. Na minha opinião, o episódio 21 deu uma equilibrada nisso, com aqueles tiroteios lá, em que foi difícil os personagens acabarem com os soldados, mas aqui, pelo lado das duas serem mais fortes e tal, foi muito simples vencer os soldados. Então, se eu for colocar uma crítica nesse episódio, seria principalmente nesse ponto. Mas é aí que a gente vem pra algo que eu valorizo muito na série e valorizei bem nesse episódio. Utilizar artifícios que já tem na série, que já estão construídos na série, ao invés de ficar criando um monte de coisa nova, passageira e rápida. Por exemplo, aqui, a Lydia, que é uma sussurradora nata, formada em faculdade em sussurradores, ela pensando na estratégia pra salvar eles, que é muito provavelmente o que vai direcionar a horda que pode acabar atacando o Commonwealth no final das contas. Prepare-se, aguarde. Na sequência vamos falar de Eugene, né? Aqui a gente volta a ter o Eugene que aceitou. O Eugene que não quer lutar mais, ele só quer aceitar sua execução, sua morte, e que precisa de outras pessoas pra dar esperança pra ele. Inclusive, uma dessas pessoas é Yumiko, que volta a ser bem importante, assim como no episódio 20 lá, que eu preciso ressaltar que a fala dela com o Mercer não foi o ponto limitante, o único ali que faz ele salvar o Eugene, mas é um dos pontos, é o que começa a incomodar mais a cabeça dele. Então a Yumiko tem sua importância nisso sim. Mas uma coisa também pra eu falar sobre o Mercer, né? Aqui a gente mostra um pouco do lado do medo dele. Um medo que no geral tá bem presente na maioria dos personagens que se estabeleceram em Commonwealth há um tempo. O medo de perder a vida que eles têm. Porque cá entre nós, sendo líder dos militares, a vida do Mercer na comunidade é linda, é maravilhosa. E seguindo, vamos falar daqui. Aqui não tem como não falar desse diálogo de Ezequiel e Negan, que eu achei que foi um dos mais importantes desse episódio. Essa conversa aqui, como eu disse lá no início, é importante pra ressaltar aquele ponto. Negan, a gente não esqueceu do que você fez, não. Eu achei bem satisfatório eu ver o Ezequiel colocando as coisas no lugar pro Negan, falando, ó, não sou seu amigo, não. E inclusive dizendo coisas que machucam literalmente o Negan, coisas muito fortes, como por exemplo, que pra ele o Negan não merece um recomeço, e nem merece ter um filho, por exemplo. Algumas poucas e boas que o Negan precisa continuar ouvindo na vida, e claramente ele vai passar a história inteira dele de The Walking Dead sendo punido pelo que ele fez no passado. A vida vai continuar punindo nele até o final, último episódio da série. Mas aí vamos ao discurso do Eugene, que também foi algo muito importante, por mais que pra você não tenha sido emocionante, ele foi muito importante, porque esse aqui sim foi o ponto principal que moveu o Mercer a tomar sua decisão no final. A parte principal ali do Eugene falando para as pessoas acreditarem que você seja a única pessoa que vai fazer a diferença. Essa parte, intercalando com as cenas do Mercer, mostra clara, evidente que aqui ele foi tocado em tentar mudar tudo. Só que assim, é bem pesado, né, o momento do anúncio, né, da pena do Eugene, que não tinha sido falado ainda na série exatamente a pena. Uma execução em praça pública dentro de 1 hora. Isso é muito intenso e é bem impactante pra quem, por exemplo, assistiu o episódio sem saber spoiler nenhum, né? Fica muito evidente que o Eugene vai morrer ali. E se a gente já tava com os ânimos à flor da pele, já segue com mais ânimos à flor da pele, com outras pessoas. No geral, eu achei uma cena incrível desde o início, né? O diretor colocando o Negan pra ser executado. A vibe que é criada de surpresa e de traição, né, da confiança quando o diretor coloca que vai matar a Anne junto. Negan completamente indignado, isso é bem pesado e angustiante.
gente inclusive, claro, lembra o que fizeram com ele. Só que assim, não é que eu sou maldoso nem nada. Eu acho que essa cena poderia ficar muito melhor se tivessem matado a Annie na frente do Negan. Isso aí ia ser totalmente destruidor e traumatizante, mas eu sinto que estão guardando algo pro episódio 23. Mas no geral aqui, acima de tudo, é bonito. É bem bonito de se ver e aqui que dá o sentido pro título do episódio, porque o nome do episódio, pra você que não sabe, é Faith, né, que em português é fé, mas o nome do episódio anterior, 21, é Family, família. E quando você pega uma família que tem fé, acontece isso aqui. Literalmente um ato extremamente muito louco, né, inconsequente do Ezequiel de entrar na frente ali do cara que ele demonstrou que tem muita raiva, mas que é um lado do coração do Ezequiel que ele sempre mostrou na série. Isso aqui não é nenhuma novidade do personagem. Alguns que podem achar, nossa, forçado ele entrar na frente do Negan. Não é. O Ezequiel sempre teve o coração mole, nunca foi o cara, vamos executar nossos inimigos. E o mais bonito de tudo é todo mundo se juntando. Até mesmo o Tyler ali, que antes ele tinha demonstrado que não tá querendo ajudar, que ele achou que a galera ia só se ferrar, mas aqui dá pra ver que ele simplesmente tava esperando uma oportunidade pra sair disso, e ele viu como uma oportunidade clara, e o mesmo vale pros soldados ali. Gostaria de dar os créditos, inclusive, pra um amigo meu que eu fiz nesse período dos Estados Unidos, que tá nesse episódio também, que é o querido Oscar, ele é esse soldado aqui. Mas voltando no ponto dos soldados, aqui tem um ato de mudança de atitude, que inclusive foi construído pelo episódio. Passaram cenas mostrando que eles não são bem tratados. O próprio drama desse cara, que aparentemente tá com o irmão em estado terminal, tem que estar próximo do irmão, mas não deixam. A gente vê o lado que a liderança pela força pode acabar se virando contra você mesmo, né? É o que acontece aqui com o queridíssimo diretor, e a gente tem a chegada de Daryl e Connie, inclusive, pra ajudar e tudo mais. Mas aí, além disso, a gente tem que falar dos desfechos que geram dúvida. É emocionante o reencontro de Maggie com Herschel, mas é intrigante as outras crianças não estarem aqui, ressaltando que Alexandria agora é deles e provavelmente eles devem voltar pra Commonwealth atrás das outras crianças. A gente vê alguém que inclusive toma um destaque bem grande nesse final de episódio, que é a Rosita, que ela é talvez a personagem com mais sangue nos olhos agora pra essa guerra. Ela de cima do diretor ali, finalizando ele, colocando um zumbi, né, pra poder terminar de matar ele, é muito satisfatório. Mostra um pouco da revolta que esta mulher vai pra Commonwealth pra achar a Coco. Isso aqui foi uma das coisas que mais me empolgaram do episódio. Eu tô louco pra ver a Rosita em Commonwealth com sangue nos olhos, matando todo mundo pra achar essa filha dela. Prepare-se, que isso é um ponto muito importante. Só que assim, tem um ponto também que eu senti um pouco de falta, e eu não sei vocês que assistem também, que é alguém perguntar sobre as outras crianças. A gente não vê, por exemplo, o Daryl perguntando, cadê as outras crianças? Cadê a Judith? Cadê o RJ? Tem ninguém perguntando. Eu não sei se isso foi simplesmente uma falha do episódio, ou se é porque o episódio não teve tempo de mostrar o questionamento dos outros, porque já encerrou a Alexandria com essa treta aí, matando o diretor e tal. Mas enfim, indo pra Horda, que é uma cena empolgante, inclusive uma das conclusões, no caso o fato discreto, mas que não dá pra passar despercebido, do zumbi abaixando e pegando uma faca no chão. Isso, meu amigo, isso aqui é um trecho que inclusive de roteiro, de gravação, que eu tinha vazado pra vocês lá no início do ano, avisando que aconteceria isso nesse episódio, que antecede algo grande, que deve acontecer já no episódio 23, envolvendo variantes. Então se prepare também. E assim, como não falar de Eugene e Mercer ali? O Eugene pronto pra ser executado, já louco ali, desesperado, e o Mercer encontrando ele e lançando uma das frases que assim, eu sabia do que ia acontecer. Eu falei no spoiler, mas ainda assistindo eu arrepiei todo. Traduzindo de uma forma mais branda, é hora de ferrar com tudo, né? Que seria uma palavra mais pesada, mas o jeito que ele fala é literalmente o marco da revolução. O trecho de roteiro que eu vazei dessa cena, inclusive, descreve, né? O saco é tirado da cabeça do Eugene, é revelado o Mercer, a revolução começa. É literalmente isso que essa cena quer passar. E a gente tem um episódio 22 lotado de ação, lotado de resoluções que encaminham para um final de história. Óbvio, deixando várias brechas e perguntas ainda, porque não é episódio de conclusão, né? Mas se no episódio 21 não tava passando essa sensação de ir pra conclusão, agora tá passando essa sensação. A gente tá no caminho disso mesmo. No geral, esse episódio tem algumas falhas sim, como eu disse, a questão que me incomoda dos soldados mais fracos, a questão de não ter citado as outras crianças, mas pode ter sido falta de tempo, isso aí eu vou maneirar um pouquinho. A minha nota pra esse episódio, obviamente, vai ser bem mais alta que a do episódio 21. Eu vou dar um 9.7 sem dó pra esse episódio, porque é um episódio que eu gostei demais. Ele volta ao nível dos primeiros agora dessa parte 3, o 17 e o 18 foram muito bons, e me empolga muito pro final. Pois é, eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião, clica no like, me ajuda muito na divulgação, fica ligado, logo tem análise de trailer, o vídeo sobre as referências que você pode ter perdido no episódio, e no mais é isso aí, um abraço, fui!